Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, diante da Tua palavra agora nos prostramos, rendemos o nosso ser, por reconhecermos, ó Deus, que a nossa fé, o nosso procedimento, nosso estilo de vida, nós carecemos, ó Pai, que seja tudo isso movido, conduzido pela Tua palavra. É a Tua palavra que guia os nossos passos, a nossa fé. Por isso, ó Deus amado, nesse momento, por meio da Tua palavra, que o Senhor venha, ó Deus, aclarar a nossa mente quanto ao assunto que trataremos aqui. Para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo aqui aos Romanos, ele fala a respeito da segurança que um filho deve ter diante do pai. Veja que logo no versículo 12, Paulo diz que nós não somos devedores, nós não devemos à carne. Por isso nós não podemos ficar constrangidos, porque há muitas pessoas que são constrangidas a viver segundo a carne. Não tem a disponibilidade do Espírito para se desgarrar, se desgrudar da carne. Então, Paulo diz aqui, irmãos, nós não somos devedores, nós não devemos à carne, nós não devemos ficar constrangidos nessa vida, nesse mundo, a depender da carnalidade. Pelo contrário, se nós vivermos na carne, aí significa que nós estamos caminhando segundo o curso da carne, segundo a carne. Mas nós devemos viver pelo Espírito. E então, se nós vivermos e mortificarmos os feitos da carne, os feitos do corpo, então certamente nós teremos condições de viver e andar segundo a palavra de Deus. Todos nós, e Paulo entenda aqui que Paulo está falando para uma igreja, para um povo que foi chamado para ser santo, para a consagração da vida. E Paulo diz aqui que nós fomos guiados pelo Espírito. E logo no versículo 14 ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que são filhos de Deus? Porque eles não mais estão vivendo na escravidão. Não mais são escravos. O estilo de vida agora não é um estilo de escravidão. O escravo desse mundo, dessa carne, eles vivem outra vez atemorizados. Então, chamo aqui a atenção para aquela criança, por exemplo, que de repente está perdido. Eu já tive essa experiência algumas vezes, de criancinha me ver perdido em um lugar que eu não conhecia. Fui visitar uma época, criancinha, os meus avós numa fazenda, e eu resolvi sair para brincar no quintal, e acabei saindo no meio do mato. E quando eu percebi, eu estava perdido. A aflição foi terrível. Até hoje eu ainda ainda tenho aquela sensação daquele dia. E eu gritava no meio do mato. Era uma sensação das piores possíveis. E quão agradável, quão bom foi quando, no meio daquela minha gritaria, meu pai apareceu. E aquele temor,
aquele medo, aquela aflição, aquele pavor foi resolvido. Paulo está dizendo exatamente isso aqui com relação ao nosso Deus. Nós recebemos agora um espírito de adoção. Nós não mais devemos viver atemorizados, com medo, como antes, quando vivíamos no mundo sem qualquer expectativa, sem qualquer esperança. Atemorizados, então Paulo diz, olha, nós não mais devemos viver atemorizados como antes. Mas, hoje, vocês receberam um espírito de adoção baseado nesse espírito. Vocês podem novamente dizer, Abba, Pai. Vocês podem novamente dizer, no original aqui é Pai. Por isso, é que há uma certeza no espírito de alguém que foi chamado por Deus, uma certeza de que essa pessoa é filho de Deus. O tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite, irmãos, é exatamente a respeito da nossa salvação, salvação eterna, que deve ser uma certeza em todo crente. Todos aqueles que o Senhor chamou, Ele concedeu uma grande certeza de quem é o seu Salvador. Mas nós sabemos, irmãos, que muitas vezes nós acabamos querendo ouvir muito o nosso coração. E o nosso coração, o coração do homem, ele é muito traiçoeiro. Ele é muito sagaz. Os homens vivem constantemente se enganando. Por quê? Porque eles têm colocado as suas esperanças em coisas falhas, mentirosas, em esperanças em coisas efêmeras. Mas graças exatamente a mensagens que nós temos ouvido nos dias de hoje, e não apenas hoje, mas nesses últimos anos, um tipo de mensagem humanista, um tipo de mensagem hedonista, que tem como objetivo apenas agradar o ego. Graças a esse tipo de mensagem humanista, que apenas foca no ser humano, foca na alegria da pessoa, na sensação que as pessoas têm aqui nessa vida, graças a esse tipo de mensagem, irmãos, é que muitas pessoas, muitos cristãos, eles têm colocado a certeza nas coisas dessa terra e não esperam mais nas coisas celestiais. Muitos tentam levantar o ânimo das pessoas através de mensagens que não transformam, que não convertem. E essas pessoas então ficam animadas, e aí muitos vivem crendo em ilusão a vida toda, como se estivesse crendo na verdade. Esse é um dos grandes problemas dos nossos dias. Pessoas nas igrejas estão iludidas. E eles vivem acreditando em ilusão. Há muito do cristianismo que não passa de ilusão na vida de muitas pessoas. Por isso, irmãos, se nós perguntarmos a essas pessoas que estão iludidas, se elas têm certeza de que elas irão morar no céu, muitos deles vão dizer, só Deus sabe. Eu pergunto isso a você. Está aqui, é membro da igreja, e confessa a Cristo, que ora, que canta, que participa dos cultos. Você tem certeza de que você vai morar no céu? Ou você é um daqueles que diz, não sei, é só Deus que sabe essas coisas? Muitas pessoas estão completamente inseguros, irmãos. Aqueles que dizem crer que existe céu, que existe inferno, eu creio que existe um Deus, mas não tem certeza se vai morar no céu. Sabe por quê, irmãos? É porque na grande maioria das vezes, essas pessoas estão confiando firmemente em ilusão. Não há plena certeza. Já o servo de Deus, aqui nesse mundo, o servo de Deus, ele não tem certeza de nada. O servo de Deus, ele não tem certeza do que vai acontecer quando ele sair daqui. Nós não temos a certeza do que vai acontecer amanhã. Não, nós não temos certeza de nada. Mas uma coisa, o servo de Deus está muito firme. Uma coisa, ele tem completa convicção, que é a certeza da sua salvação. Não sei se amanhã eu vou morrer,
se amanhã vai acontecer alguma tragédia, não sei se vou acordar bem. Isso eu não sei. Isso realmente é só Deus que sabe. Mas o servo de Deus tem certeza de que quem é o seu Senhor. Tem certeza da sua salvação. A certeza da salvação, irmãos, é algo real. É possível para aquela pessoa que recebe a Cristo como o seu Senhor, como o seu suficiente Salvador pessoal. E isso quer dizer que quando você olha para as suas obras, quando você olha para os seus recursos próprios, suas atividades, suas justiças próprias, você vê que isso não vai lhe garantir nada da salvação. Mas a ilusão que muitas pessoas hoje estão vivendo e acreditando é que eles vão ser salvos porque eles estão entregando dízimo, porque eles estão evangelizando, porque eles estão fazendo muita coisa na igreja, porque eles estão sendo cristãos, modelos. E alguns estão crendo numa salvação ilusória que é produzida pelas obras, por práticas, por pensamentos, por cultura. E esta é uma fé ilusória, não é a fé verdadeira. Por isso mesmo, é que muitas pessoas desistem de tentar conseguir a salvação pelas obras. Porque eles sabem e chegam à conclusão de que nada é suficiente que eu faça, nada que eu faça é suficiente para conquistar a salvação. E aí, chegando a essa conclusão, o verdadeiro servo de Deus, ele passa a ser convicto, certeza, ele aceita o sacrifício de Cristo lá na cruz como a única maneira, a única forma de ser aceito por Deus. A consciência de um crente é: não posso ser aceito por Deus senão através da obra de Jesus lá na cruz. Não existe nenhuma outra maneira de eu ser enxergado por Deus, de eu ser visto pelo Senhor, se não for através da obra perfeita de Jesus Cristo lá na cruz. Esse é o propósito do estudo dessa noite. Eu gostaria de tratar com os irmãos a maravilhosa salvação, que é algo disponível, livre para todos aqueles que o Senhor salvou. Todos aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. A salvação eterna, irmãos, é a mais bela realidade. A salvação eterna é a maior certeza, é a mais linda certeza que nós podemos usufruir aqui nesse mundo. Eu costumo sempre lembrar de que muitas pessoas estão ainda esperando muitas coisas melhores. Algumas pessoas colocam aí a ideia de que ele foi salvo, a ideia da salvação, coloca isso lá no fundo do baú, não se preocupa muito com isso. Há muitos cristãos que estão desconsiderando o maior bem que ele já pôde receber na vida, despreza isso e fica buscando migalhas, outras coisas aqui desse mundo. Mas o verdadeiro servo de Deus, irmãos, ele entende que a mais bela realidade dele é a sua salvação em Cristo Jesus. E em torno dela ele vive constantemente buscando desenvolver. Por isso Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lá na epístola que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 4, versículo 19, até o versículo 25, nós vamos ler esse texto. Nós encontramos aqui uma preciosa verdade a respeito desse assunto relacionado à certeza da salvação. Meus amados irmãos, não terá sentido a sua vida, não estará bem se você for um crente congregante, se você for um membro, confesso, da igreja, se você estiver com tudo normal na sua vida cristã e você não tiver a certeza da sua salvação, então está tudo andando de mal a pior. É necessário que você busque a certeza da sua salvação. Romanos capítulo 4, versículo 19, até o versículo 25. Vamos ler todos juntos esse texto, irmãos? Leamos. E sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Abraão está certo de todas as promessas de Deus, mas mesmo que as circunstâncias elas não são favoráveis, mesmo que a cultura, esse mundo diga que seja o contrário, mas a gente vê que Abraão, esse servo de Deus, ele crê, ele confia. Diz a palavra que por isso, pela sua fé, pela sua certeza, que não é algo dele mesmo, mas foi o Senhor mesmo que lhe concedeu, diz aí a palavra que Deus imputou, ou seja, Deus atribuiu, Deus concedeu a ele a justiça de Cristo. A sua fé, irmãos, que não é sua, na verdade, foi um dom de Deus, mas Deus lhe concedeu, essa sua fé lhe concede, lhe atribui, Deus lhe garante, com essa fé, Deus lhe garante a justiça de Cristo. Ele lhe entrega a justiça de Cristo, ele implanta isso em você. E lá nos livros de registros do céu, no livro da vida, estão todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos deslizes. E aí, tudo isso, irmãos, lá no livro do céu, todos os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus Cristo. E em nossa conta, Deus colocou a justiça de Cristo. Isso, meus amados irmãos, é a certeza de todo aquele que tem fé. Por isso é que todo o crente tem certeza da salvação. Mesmo sabendo da sua fraqueza, do seu pecado, mas o crente, ele tem plena convicção de que Cristo Jesus já pagou o seu preço. Cristo Jesus já o justificou. Aqui nesse texto, no versículo 25, diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo, ele foi entregue, ele veio, ele foi à cruz por causa das nossas transgressões. E não apenas ele morreu por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, essas coisas, todos aqueles que possuem a fé verdadeira, a fé genuína, todos esses têm certeza da salvação. Todos os que têm verdadeira fé têm certeza de que Jesus pagou o preço. E essas pessoas vivem agora para a glória de Deus. Então, ser justificado quer dizer ser declarado justo. Mesmo que nós sejamos pecadores, mas a fé que o Senhor nos concede, ela nos garante que nós estamos sendo declarados justos através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Quando Deus olha para você, irmãos, Ele vê você coberto do sangue de Jesus Cristo. Ele sabe que você foi reconciliado, porque você tem a marca do sangue de Cristo. E é exatamente isso que garante a cada um de nós
a certeza da salvação, a vida eterna. É importante lembrar que antes da nossa conversão, nós estávamos como inimigos de Deus por causa do nosso pecado, das nossas mazelas. E então, se Deus ele não tivesse dado o primeiro passo para vir até nós, para tomar então os nossos pecados e reconciliar cada um de nós com Ele. Se Deus não tivesse feito isso, irmãos, nós ainda estávamos vivendo como inimigos de Deus. E é exatamente esta a condição hoje de muitas pessoas. Muitos ainda estão vivendo como inimigos de Deus. Você pode entender o que é isso? Será que isso não pesa? Não é uma grande preocupação com relação a tantas pessoas que estão vivendo como inimigos de Deus? O texto do apóstolo Paulo nos traz à baila lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 14. Deixa esse texto aberto aí. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Nesse texto aqui, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus deve ser louvado, Deus deve ser adorado, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Lá no versículo 3 de Efésios 1, de 3 a 14, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Veja, aqui nós vemos que Deus, Ele deve ser bendito, deve ser louvado, deve ser adorado. Sabe por quê? Porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ele nos escolheu para sermos salvos. Ele nos escolheu para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? É alguém que não merece repreensão. Alguém que não tem por que ser repreendido. Deus nos escolheu exatamente para isso, é o que diz aí no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus nos adotou em sua família. E Ele o fez por meio de quê? O que fez com que nós fôssemos adotados na família de Deus? Diz o texto aí, irmãos, que foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É muito importante que nós entendamos que a nossa certeza da salvação, que a nossa salvação não é um produto nosso, mas é tão somente pela obra perfeita de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E ali Jesus Cristo nos redimiu, ou seja, nos comprou para si. Ele nos alcançou para si novamente. O versículo aí nesse Efésios capítulo 1, versículo 5 a 7, diz aí: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, para que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos conquistou. Pela sua obra perfeita, nós fomos chamados, nós fomos redimidos e reconciliados. E a garantia que Ele deu, irmãos, para que nós pudéssemos nos manter dele, salvos, transformados por ele, o penhor, a garantia de que tudo isso é uma realidade em nossa vida, a garantia Ele nos deu através do Espírito Santo que está em nós. Todos aqueles que Ele salvou,
tem o penhor, tem a garantia do Espírito Santo, no qual nós fomos selados, ou seja, nós fomos separados por Deus, nós fomos separados para Deus. É o que nós vemos aí nesses versículos 13 e 14 de Efésios 1. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus tem uma propriedade, e a propriedade dele foi resgatada através da garantia, através do penhor, através da manifestação do Espírito Santo, que sela, que marca o seu povo para o louvor da glória dele. Esse selo aqui, irmãos, conforme está no versículo 13, quando diz: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, fostes selados. Este selo aqui com o Espírito Santo significa que ele habita em nosso coração. Você foi selado com o Espírito Santo, então você tem a ação do Espírito, você foi habitado pelo Espírito Santo na sua vida. O Evangelho, Paulo escreve também lá aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 a 16, e nós vemos a importância de termos o Espírito Santo habitando em nós. Você não pode viver achando que é o seu coração, é o seu espírito, é a sua alma que deve comandar a sua vida. Porque há muitos crentes que hoje estão se conformando, se descansando no que diz o seu próprio espírito, no que diz a sua própria vontade, o seu próprio coração, a sua própria alma. Mas é muito importante, irmãos, que nós tenhamos a manifestação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Aqui em Romanos capítulo 8, texto que nós lemos: quem é guiado pelo Espírito de Deus, diz o apóstolo Paulo, são os filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus, diz aí no versículo 14 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Daí, irmãos, a importância sermos guiados pelo Espírito do Senhor. E o Filho de Deus, ele recebe em seu Espírito algo precioso da parte do Espírito Santo. Aquele que é filho, ele tem certeza da salvação. É o que diz aí no versículo 16 de Romanos capítulo 8. Romanos 8,16 diz: e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Senhor Jesus, ele chama isso de novo nascimento. Quando você nasceu fisicamente, veio lá no ventre da sua mãe, você nasceu pecador, porque você herdou o pecado de Adão. Todos nasceram com essa herança maldita que foi o pecado de Adão, que foi a morte, que foi a ignorância, a depravação total. É o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando você foi salvo por Jesus Cristo, então você nasceu espiritualmente. Você estava morto espiritualmente. E ao ser salvo por Cristo, você nasceu espiritualmente. Nesse instante, você passa a ter uma vida eterna. Você passa a ter recursos preciosos. E hoje muitos crentes ainda não se deram conta. Muitos cristãos ainda não perceberam que Deus, em Cristo Jesus, concedeu a todos os seus filhos recursos preciosos, recursos esses que estão à sua total e inteira disposição. Quer saber, irmãos, o que está à sua disposição? Se você é uma nova criatura, se você é um filho de Deus,
você pode compreender a palavra de Deus. Ele ilumina a sua vida. Através do Espírito Santo, Deus pode lhe fazer compreender a palavra. Há muitos crentes que não se preocupam, só querem beber o que vem de fora, mas eles mesmos não procuram examinar, conhecer a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, esse recurso precioso que está à sua disposição, você pode compreender a palavra de Deus. Não apenas isso, irmãos. Se você é filho de Deus, o recurso de aplicar a palavra, a fim de que seus hábitos egoístas, a fim de que sua vida mundana, a sua vida pregressa desse mundo, ela seja transformada, ela seja mudada. Isso Deus lhe concedeu, é um recurso que Deus te deu. Se você hoje é filho de Deus, então você pode de fato aplicar a palavra, você pode fazer com que o remédio ele chegue a você e você use esse remédio nas suas feridas, nos seus problemas espirituais. O crente, irmãos, que é verdadeiramente crente, ele não pode ser aquele tipo de gente que, se ele fez uma coisa errada, ele precisa de um remédio, ele tem que sempre pedir outro para orar, precisa sempre pedir outro para ler a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Não. Deus lhe deu esse remédio. Você mesmo pode fazer a aplicação desse remédio. Você mesmo pode aplicar isso a você, de maneira que você possa ter os seus hábitos egoístas, a sua vida mundana, você possa ver isso sendo transformado na sua vida. Deus lhe concedeu, se você tem fé. Ele te deu nova vida, esse é um privilégio que você tem. Outra coisa, irmãos, Deus lhe deu o privilégio, um recurso extraordinário, que você tem fé, para que você possa, no momento das provações, você possa mesmo assim experimentar a verdadeira alegria nas horas das provações. Esses dias eu ouvi uma conversa, uma irmã, de lá do Recife. Os irmãos sabem que a cidade do Recife, ali em Pernambuco, esses últimos dias está acontecendo uma tragédia. Chuvas muito fortes, inundações, dezenas de mortes. E uma das nossas irmãs da igreja presbiteriana, que eu conheço, a gente orando com ela, ela disse, vendo tudo isso que está acontecendo, a gente não consegue sair de casa. Famílias, muitas pessoas morreram. Mas ela dizia, mas eu me alegro em Deus mesmo assim. O que faz uma pessoa em meio à catástrofe, em meio a provações, em meio a dificuldades na vida? O que faz essa pessoa, ainda assim, experimentar alegria? Será que tem alguma coisa a ver, no momento da tragédia, ainda experimentar algum tipo de alegria? Aquele que recebeu o Espírito de Deus, aquele que é filho de Deus, mesmo em meio às tragédias, ele experimenta a alegria. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Até o versículo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você, meu irmão, não pode
deixar de experimentar a alegria no Senhor, o gozo em Cristo Jesus, mesmo quando as coisas não estão do jeito que você gostaria. Tenha um coração grato, realizado, um coração feliz, tenha um coração em paz, se você conhece a Cristo, porque Ele te ampara. E também, se você tem Cristo, você pode usufruir prazerosamente do companheirismo com a sua igreja. Se você tem Cristo, quando você está junto com outro crente, isso lhe traz prazer, isso lhe traz alegria, lhe traz gozo, lhe traz conforto. Se você não é crente, os crentes não te agradam. Estar no meio de gente convertida não é bom. Os crentes se tornam seus inimigos. Se você não está em Cristo, então estar na igreja, você pode até conseguir ficar muito tempo, mas não é o melhor lugar para você. Mas aquele que está em Cristo, irmãos, ele usufrui, ele experimenta de forma agradável. Os crentes são companheiros. Os crentes são de fato irmãos. Sejam de qualquer denominação. Se forem crentes fiéis ao Senhor, se forem zelosos e ovelhas de Cristo, mas como é gostoso, como é saudável, como é prazeroso estar juntos com os irmãos, como diz lá no Salmo 133. A certeza da salvação, irmãos, nos traz privilégios maravilhosos. Mas isso é para aqueles que têm fé. A certeza da salvação é uma realidade para todas as pessoas. Em 1 de João, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, no versículo 11 e o versículo 12. Abra aí a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 5, 11 e 12. Diz assim: e o testemunho é esse. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O versículo 11 começa dizendo: e o testemunho é este. O que é esse testemunho aí? E a certeza, a convicção, a testemunha é essa. Essa testemunha aqui, irmãos, esse testemunho mencionado no versículo 11, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é esta. Que João está dizendo aqui o que Deus está falando para vocês é isto. Não muda. O que a Bíblia menciona e ensina é isto. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna, ela está em Jesus. Ela está no Filho. A palavra de Deus, irmãos, e é ela quem confirma, é ela quem testemunha as verdades sobre Deus. É a Bíblia que testemunha e confirma a vontade de Deus e a respeito de Deus para cada um de nós. É a Bíblia que nos dá a certeza de que nós somos ou não filho de Deus. Eu não posso, de maneira nenhuma, fazer pré-julgamento. Dizer que alguém vai para o céu ou vai para o inferno. Eu posso dizer que algum estilo de vida está dizendo que não condiz com a palavra. Mas não cabe a nós julgar a ninguém, dizer você foi para o céu, alguém vai para o céu, alguém vai para o inferno. Isso o juízo único é o Senhor. Mas diz a palavra, o testemunho de Deus, que é a palavra de Deus, ela confirma a verdade sobre Deus. É a palavra que confirma a vontade de Deus a respeito de nós. É a palavra de Deus que vai dizer se nossos sentimentos, se nosso testemunho humano é verdadeiro ou não. Porque muitas pessoas, ao invés de confiar na palavra de Deus,
confiam no testemunho de pessoas, confiam nas filosofias, nas ideologias desse mundo. Deixam de confiar na palavra. Irmãos, o meu testemunho não salva ninguém. Aquilo que está na minha cabeça, está no meu coração, não salva ninguém. E não vai abençoar ninguém se não for através da palavra. A palavra de Deus, ela é a única que não falha. Ela está sempre estabelecida. É a palavra de Deus que está na glória celestial, estabelecida no céu. Portanto, de acordo com esse texto de 1 de João capítulo 5, versículo 12, o que a pessoa tem quando ela recebe Jesus Cristo como Salvador, está bem claro aí nesse texto, porque diz, aquele que tem o Filho, quem tem Jesus tem a vida. E aquele que não tem Jesus, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A Bíblia é clara com relação a isso. Por isso você pode ter certeza da salvação se você está em Cristo Jesus. O povo de Deus é um povo que te agrada, que te alegra, que lhe faz bem. E essa vida que o Senhor diz que nos dá, qual é a duração dela? E o texto aí diz, aquele que tem um filho tem a vida. Mas eu posso ter o filho, eu posso ter Jesus durante um período da minha vida e depois não ter mais Jesus? Eu posso perder Jesus? Eu posso deixar de seguir Jesus? Eu posso deixar de ser filho de Deus? Porque o texto diz aí, quem tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Qual é a duração dessa vida? Aí nesse mesmo texto, capítulo 5, versículo 13, 1 de João, diz, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, ou seja, a fim de que vocês possam pensar, a fim de vocês sentirem, a fim de vocês achardes, a fim de que vocês possam supor, a fim de que vocês possam esperar, a fim de que vocês possam saber, tendes a vida eterna. Se você tem o Filho, diz a palavra, você não tem apenas uma vida passageira. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Todos os crentes têm a vida eterna. Há um outro texto que me chama a atenção, que é o primeiro livro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. 1 de Pedro, capítulo 1, de 3 a 5, nos mostra aqui, irmãos, que aquele que tem o Filho também tem algumas heranças. A herança dos que têm o Filho de Deus. Por isso eles devem ter certeza. Todos os filhos de Deus têm certeza da salvação. Ninguém pode, sendo crente verdadeiro, sair por aí dizendo, não, eu não sei se estou salvo, eu não sei se eu morrer hoje eu vou para o céu. Não, o crente, ele pode ter dúvida de tudo. Pode não saber de nada amanhã. Mas a respeito da sua salvação, o crente tem plena certeza. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Veja, irmãos, há uma herança guardada no céu, para todos os que são filhos de Deus, para todos os que creem, para todos que são convertidos. E essa herança, diz aí o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, ela diz, ela é incorruptível, ou seja, ela é uma herança alinhada, ela é uma herança correta, é uma herança sem corrupção, está lá. Ela não vai ser desviada de você, ela não vai ser passada para outra pessoa. A herança do crente está no céu, já está na glória.
e ela não será dada para outro. Ela é incorruptível, ela não será manchada. Além de incorruptível, é a herança que todo crente já tem. Ela é sem mácula. Ou seja, não há desonra nessa herança. É uma herança sem infâmia, sem mancha. A herança que todo crente já tem na glória celestial. Já está reservada. Não será dada para ninguém e não será retirada de ninguém. Todos aqueles que creem, que já são salvos, já têm essa herança. E não apenas incorruptível, sem mácula, mas imarcessível. O que é isso, irmãos? É aquela herança que não murcha, não fica velha. Ela não passa do tempo. É uma herança impossível de corromper. É uma herança incorruptível. É uma herança inalterável. É uma herança que não fica podre. Todos os que creem têm esta herança. E aqui nesse texto de 1 de Pedro, lá no versículo 5, ele diz: essa herança são para vocês que sois guardados pelo poder de Deus. Veja, irmãos, quem protege essa herança? O versículo 5 diz: o poder de Deus. Deus tem o poder para guardar a sua herança. Você pode confiar na proteção dessa herança. Você precisa confiar na sua herança até a volta de Cristo Jesus, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por isso eu estou sofrendo coisas até agora. Paulo está falando do seu sofrimento, da sua prisão. A vida dele não está bem. Paulo estava prestes a ser levado à morte. Tudo de ruim estava acontecendo com ele aqui nesse mundo. Mas Paulo diz: olha, por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. E Paulo dá um testemunho dizendo: porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem protege, quem segura, quem ampara cada um de nós é o Senhor. E a nossa herança, se nós estamos em Cristo, ela está guardada pelo poder de Deus, irmãos. Por isso, a sua certeza da salvação é fundamental. Não queira passar a vida toda vindo para a igreja, fazendo sua vida religiosa, porque tem muitas pessoas que nada mais são do que religiosos, irmãos. A religiosidade, quando ela é só religiosidade, ela se torna um entrave na vida das pessoas. E tem gente que se descansa na sua própria religiosidade. É aquele tipo de gente que canta as músicas da igreja, mas aquilo é apenas um ritual. Ele participa do culto como um ritual. Ele ensina, evangeliza apenas como um ato, um rito que normalmente todos os crentes têm que fazer. Mas não há ligação com Deus. Não há intimidade com o Senhor. Então a sua certeza da salvação eterna, ela tem que ser benéfica para você. Ela tem que fazer bem, em muitas maneiras. Ela precisa fazer bem a você. Mas ela foi também, irmãos, além de para o seu bem, a certeza da salvação, ela foi planejada principalmente para a glória de Deus. À medida que você pode viver, crescer na semelhança do caráter de Cristo, você vai cada vez mais se acertando, tendo certeza da sua salvação. Por isso Paulo diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. E ele continua dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28 e 29. E o 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nossa certeza da salvação faz bem para nós. Mas, irmãos, entendam que ela não está nos conformando, nos mudando, nos transformando dia após dia
para sermos conforme a imagem de Cristo. Nós não estamos nos identificando com Cristo. A cada dia, essa nossa certeza pode ser de qualquer coisa menos da salvação. Sua certeza da salvação precisa estar ali identificando dia após dia com Cristo Jesus. Ele é o primogênito entre todos os irmãos. Então a sua salvação eterna, ela é garantida. Hoje nós estamos aqui para que nós possamos sair certos que quem está salvo está garantido. Não perde a salvação. Ninguém deixa de ser genuinamente crente. A pessoa pode perder aí o título de cristão, né? Porque muitas pessoas receberam um título de cristão na igreja. A fulano de tal é crente porque batizou, porque fez a profissão de fé. Pode ser que a pessoa perca isso quando ela sai, vai para o mundo. Que na verdade nunca foi dos nossos. Mas aquele que Cristo alcançou, que Cristo chamou, então este está garantidíssimo. Se você não estiver em Cristo, você tem a morte eterna. Não tem a vida. Quem está em Cristo tem a vida. Quem não está em Cristo tem a morte. É exatamente isso que está lá em Apocalipse, capítulo 20. O Senhor Jesus Cristo diz, lá no capítulo 20, versículo 14 e 15 de Apocalipse: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então veja, inferno, não pense que inferno é o lugar da condenação. Inferno, irmãos, é exatamente a condição de todos os que estão sem Cristo. E pior do que o inferno, segundo a palavra, é o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Algumas pessoas estão dizendo, mas o inferno é o pior lugar. Não, o inferno não é um lugar. O inferno é a condição do homem sem Deus. Quando você vê um incrédulo, você pode dizer, ele está no inferno. Aí está no inferno. Mas ele precisa ser evangelizado. Precisa ser alcançado pela graça, para que ele não seja lançado no lago de fogo. Na eternidade, a condenação. Se você está vivendo com Cristo, tenha certeza de que sua salvação está garantida. Sua herança já está reservada. Se não há certeza de salvação, você não está em Cristo. Você vive uma vida de constante pecado. E na sua luta contra o pecado, você vive conquistando derrotas. Se você não vive com vitórias, se o seu crescimento não é um crescimento cristão, você não está crescendo no Senhor, então você não pode dizer que está salvo. Diz a palavra em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É muito claro como Jesus entende, como ele entende a sua igreja, como ele entende as suas ovelhas, os seus filhos. Em 1 de João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é nascido de Deus, nele permanece a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Eu quero aqui concluir, irmãos, para que nós possamos buscar a certeza da nossa salvação, entender o que é essa certeza da salvação, dizer a todos que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho não pode ter certeza da vida eterna. Que essa seja a sua busca. Esse seja o seu grande desejo. Coloque seus joelhos no chão.
Estejam em oração, estejam buscando no Senhor. Não confie nas suas obras. Não confie na tradição. Mas confie na obra perfeita de Cristo lá na cruz. Porque é somente aqueles que estão lá que têm certeza da salvação. Resumindo, o crente tem certeza da salvação. O crente não perde a salvação, porque ela está garantida pelo poder de Deus. A herança do crente já está guardada. Ela não é transferida para outro. Ela não é retirada. Ela não é tomada de volta. O crente que foi alcançado por Cristo já tem a sua herança guardada e ninguém vai mudar isso. Porque quem guarda é o próprio Senhor. Então, descansemos em Deus e vivamos para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, porque hoje nós podemos, diante da tua palavra, que é a testemunha, que é por onde nós conhecemos o Senhor, é onde nós vemos em quem nós estamos, porque a tua palavra, ó Deus, nos mostra que o teu Espírito dá testemunho de que nós somos teus filhos. Nesse momento, ó Pai Santo, dê convicção a cada um aqui nessa noite. Convicção naqueles que estão em ti, que eles possam se descansar no Senhor. Ó Deus, aqueles que não estão em ti, que eles também sejam convictos, para que eles possam te buscar. E se for da tua vontade, que eles sejam convertidos. Essas bênçãos nós suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.